Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo noticiou sem maior alarde que saudações fascistas durante ato em Roma voltam a expor a ambiguidade de Giorgia Meloni. Gesto visto como apologia ao fascismo gerou onda de críticas à líder de direita, que não se manifestou publicamente. Fecha aspas. Já na quarta-feira, dia 17, o mesmo jornal relatou que o governo alemão está preocupado com o crescimento de grupos neonazistas no país e discute inclusive a possibilidade de banir o partido de extrema-direita, a AfD, alternativa para a Alemanha. Ou seja, o fascismo segue no cio e está crescendo. No caso italiano, centenas de fanáticos foram filmados fazendo a saudação romana, a marca do período fascista no país de 1922-1943, numa noite de 7 de janeiro, após a realização de um ato em memória a 3 militantes fascistas mortos nos anos 1970. A cena foi registrada na rua Aclarentia, onde funcionou uma sede do antigo Movimento Social Italiano, MSI, partido criado em 1946 por integrantes dos últimos anos do regime fascista de Benito Mussolini. Como registra a matéria, atos semelhantes de apologia ao fascismo, ligados a essa ou outras efemérides, também foram registrados nos anos anteriores, antes da chegada ao poder do partido de ultradireita Irmãos da Itália. A sigla foi fundada pela atual primeira-ministra, Giorgia Meloni, que militou na seção juvenil do MCI na adolescência. Seu partido tem como logotipo a mesma chama tricolor utilizada pelo MSI. Esses atos sempre tiveram a repulsa dos governos. Agora, porém, houve o silêncio e a cumplicidade da primeira-ministra. Gravíssimo. Líderes da oposição condenaram a volta das saudações fascistas. Roma, 7 de janeiro de 2024. Mais parece 1924. As organizações neofascistas devem ser dissolvidas, como diz a Constituição, postou nas redes sociais a deputada Ellie Schlein, do Partido Democrático. A sigla apresentou um pedido de explicação ao governo, endereçada à primeira-ministra e aos ministros Matteo Piantosi, do Interior, e Carlo Nordio, da Justiça. Já o Movimento 5 Estrelas anunciou que apresentará queixa ao Ministério Público para que seja apurada a existência do crime de apologia ao fascismo. E o ex-premier Matteo Renzi, Itália Viva, do partido Itália Viva, também cobrou explicações. Mas como registra a Folha, aspas, desde antes de assumir o governo, em setembro de 2022, Giorgia Meloni resiste em condenar de forma explícita a participação de aliados e filiados do partido em atos que remetem ao período fascista, como a comemoração agora da Marcha sobre Roma. Fecha. No que se refere à Alemanha, o quadro também é gravíssimo e preocupante. Segundo a Folha, a hipótese de banimento da AfD voltou a ganhar força no país europeu depois que uma reunião secreta entre membros da sigla e neonazistas veio à tona. O caso foi revelado no último dia 10 pela agência de jornalismo investigativo Correctiv, que mostrou que políticos da cúpula da AfD, do partido de direita, se reuniram com neonazistas do grupo Movimento Identitário, oficialmente monitorado pela inteligência alemã como uma organização extremista de direita. Fecha aspas. No encontro, que ocorreu em novembro passado em um hotel no estado de Brandeburgo, os neonazistas discutiram um plano para deportar milhões de imigrantes com violência. A revelação macabra motivou protestos em diversas cidades do país desde a semana passada. Nesta segunda-feira, dia 15, mais de 25 mil alemães participaram de um ato contra o fascismo em Berlim. No dia seguinte, outro protesto reuniu dezenas de milhares de alemães em Colônia, no oeste do país. Já nesta quarta-feira, manifestantes foram às ruas novamente em Berlim para pedir a proibição do partido de extrema-direita, a AfD. Como explica a Folha, o banimento de partidos políticos é previsto na Constituição alemã em caso de siglas que ameacem a democracia. Para que isso se efetive, o Executivo, o Legislativo ou o Conselho Federal, entidade que reúne os governadores estaduais, precisam apresentar um pedido
à Corte Constitucional com base em relatórios da inteligência interna do país, explica Rodrigo Cadori, que é jurista da Universidade de Freiburg. Fecha aspas. Embora a AfD só tenha pouco mais de 10% dos assentos no parlamento alemão, ela tem crescido nas pesquisas e já aparece em segundo lugar em algumas sondagens. Além disso, a sigla aparece à frente nas pesquisas em 3 estados que realizarão eleições para os legislativos locais este ano: Saxônia, Turíngia e Brandeburgo. Ou seja, é uma situação delicadíssima. Na Europa como um todo, nesses casos, nesses 2 casos citados aqui, Itália e Alemanha, né, a força da extrema-direita é muito grande, né, e ela vem num crescendo bastante preocupante.